Falar da unidade da Igreja de Cristo nos dias atuais está sendo um dos grandes desafios que temos que enfrentar, pois é uma das principais exigências de Cristo em seus ensinamentos e torna-se um desafio devido a ser algo espiritual em meio a um povo carnal. É exatamente a respeito disso que nós vamos gravar em nosso vídeo aqui em nosso canal Derrubando Raciocínios. Saudação de paz a todos, é com muito prazer e honra que estamos aqui em nosso canal Derrubando Raciocínios e hoje para gravar mais um vídeo polêmico aqui para a edificação do corpo da igreja a respeito da unidade da Igreja de Cristo. O que a palavra de Deus ele fala a respeito desse assunto? É exatamente sobre isso que nós vamos estar tratando no nosso vídeo de hoje em nosso canal Derrubando Raciocínios. Mas antes de dar início a esse estudo, eu gostaria de convidar você para que se inscreva em nosso canal. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa aquele joinha aí nos vídeos que você gostar. Louvado seja Deus. Nos comentários tenha a plena liberdade de solicitar um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a santa e genuína palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais como pelo Facebook, derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. E para iniciar esse estudo, querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6, e vamos ver o que a palavra de Deus ela nos mostra prescrita a respeito da unidade da Igreja de Cristo nos tempos atuais. De antemão, querido, eu gostaria de pedir perdão por esse barulho que estamos aí. É que os nossos vizinhos estão aí, aleluia, louvado seja Deus, tocando os seus aparelhos de som. Tem o direito, tem o espaço deles, aleluia, como também nós temos o nosso, que está falando do amor de Cristo. E com isso, eu gostaria de pedir perdão e pedir a você que acompanhe os nossos vídeos sempre com a sua Bíblia aberta, para que juntos possamos aprender a santa e genuína palavra de Deus. Aleluia. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, o texto bíblico nos diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Observando bem, amado, essa palavra da qual nós acabamos de ler, nós vemos aí a palavra nos mostrando a unidade em Cristo Jesus. Ele começa nos dizendo, aleluia, louvado seja Deus, que é um só corpo. Quando ele se dirige dizendo que é um só corpo, aleluia, ele está se voltando à igreja do Deus vivo, aleluia, louvado seja Deus, e um só Espírito. Preste atenção, que esse Espírito com E maiúsculo representa o Espírito Santo de Deus, da qual nós recebemos quando nos tornamos a igreja do Deus vivo. E falar da unidade, aleluia, da igreja de Cristo na atualidade, está sendo um grande desafio, aleluia, louvado seja Deus, porque falar de unidade está se falando, aleluia, louvado seja Deus, de um algo espiritual, no meio de uma geração corrupta, corrompida e carnal, aleluia, por esse motivo que torna-se um desafio muito grande. Mas a palavra de Deus, no decorrer desse vídeo, você vai observar, aleluia, qual é a identidade real da igreja de Cristo, aleluia, pela unidade da fé. Aleluia, louvado seja Deus. E o texto bíblico vai nos mostrar aqui, aleluia, que é um só corpo. Aleluia, preste atenção que em toda a criação divina, aleluia, louvado seja Deus, é o seu desejo, é o seu prazer unificar. Aleluia, louvado seja Deus, tanto no casamento
aleluia, você com a sua esposa, você com o seu cônjuge, se tornando uma só carne, ele também quer fazer, aleluia, um só, aleluia, em espírito, que é você sendo uma igreja, um só corpo, aleluia, nele. É por esse motivo, querido, aleluia, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo, dentro desse capítulo ainda, capítulo 4 de aos Efésios, no versículo de número 11 ao 16, observe o que o texto bíblico vai nos dizer. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que têm astúcia, que com astúcia induzem ao erro. Louvado seja Deus. Então preste bem atenção. Aleluia, ele levantou, aleluia, os obreiros, a saber, ele define aqui para nós, primeiro os apóstolos, depois profetas, outros evangelistas, pastores e doutores, a fim de para que cheguemos à unidade da fé, aleluia, sejamos um só, aleluia, um só corpo em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja Deus, carregando em si o mesmo sentimento, carregando em si os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos. Aleluia, louvado seja Deus, para que o corpo de Cristo, aleluia, cresça. Aleluia, louvado seja Deus, e possa se expandir sobre a face da terra. Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tendo em vista, esses obreiros precisam ter em vista, aleluia, o aperfeiçoamento, a estatura de varão perfeito, a plena, aleluia, unidade, aleluia, do corpo de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a nossa finalidade como obreiros do Senhor é unificar, aleluia, o povo, aleluia, para servir um só Senhor, que é o Pai de todos, o Criador, aleluia, de todas as coisas, e é o seu Filho Jesus Cristo, que é o único, aleluia, e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas irmão Donizete, por quê? Aleluia, louvado seja Deus, existe essa exigência de sermos um em Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Confira comigo a Bíblia Sagrada, abrindo aí a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 17, do versículo 20 até o verso 23, e observa o porquê que Cristo, que Deus, ele sempre teve esse foco, aleluia, de unificar, aleluia, louvado seja Deus, a sua igreja, aleluia, unificar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o corpo de Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Confira conosco aí o que diz a santa e genuína palavra de Deus. O texto bíblico nos diz assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que seja um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já não ouviu, aleluia, dizer, aleluia, louvado seja Deus, que é impossível o homem se tornar perfeito estando aqui na face da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nesta oração, ora feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse ao Pai: Pai, aleluia, não rogo somente por estes, mas rogo também por aqueles que hão de crer em mim por meio da tua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E o texto vai nos dizer que na sua oração ele disse, aleluia, louvado seja Deus, aleluia,
Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu é em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo precisa crer que Cristo Jesus, aleluia, ele foi enviado por Deus a fim de unificar. Aleluia, louvado seja Deus. E por esse motivo ele continua dizendo: eu lhes dei a tua glória, a glória que me deste, para que sejam um como nós, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Preste atenção que para atingir a perfeição, aleluia, que Cristo Jesus requer da sua noiva, da sua igreja, aleluia, precisa ser um, precisa ser unificado. E é esse o motivo que Satanás, amado, ele tem agido de uma maneira assustadora no meio do povo cristão. Aleluia, para que eles não sejam um em Cristo. Aleluia, porque ele sabe perfeitamente que o dia que a igreja se unificar, que a igreja for uma, aleluia, louvado seja Deus, for única, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sendo ela muitos membros, mas se tornando uma só, aleluia, um só corpo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ela consegue atingir a perfeição. Aleluia, louvado seja Deus. E é por esse motivo, querido, que a igreja do passado crescia mais do que a igreja da atualidade. Você quer conferir? Abra conosco aí, carta, aleluia, louvado seja Deus, livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, do verso de número 40 até o verso de número 47, e verifique o que é ser um em Cristo Jesus. O texto bíblico, amado, nos diz assim: com muitas outras palavras, dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. E os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes, aleluia, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que ia sendo salvo. Você viu aí o que é unidade em Cristo? Unidade do corpo de Cristo, a saber, unidade da igreja de Cristo. Aleluia, o que proporcionava? Aleluia, não tinha desigualdade social. Aleluia, todos tinham tudo em comum. Havia temor no coração do povo. Aleluia, louvado seja Deus. E perseverava unânimes. Aleluia, em unidade. Aleluia, e como recompensa disso, a palavra vai nos mostrar. Aleluia, louvado seja Deus, que todos os dias o Senhor acrescentava, aleluia, louvado seja Deus, povo novo no meio, aleluia, da sua igreja. Observou como as nossas igrejas da atualidade, ela tem se esfriado, tem se esvaziado, aleluia, por quê? Porque cada um se preocupando com seus próprios interesses, e essa não é a igreja real de Cristo. A igreja de Cristo, ela é unitária, ela trabalha em unidade, que haja em vós esse mesmo sentimento, segundo o que a palavra de Deus ela vem nos dizendo. Mas vamos percorrer o porquê do tempo. Abra comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Técio aos Romanos, no seu capítulo 12, e o versículo 4 e 5, e veja o que a palavra de Deus nos mostra para a escrita. A palavra de Deus ela nos diz da seguinte maneira: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Infelizmente, queridos, vivemos numa época em que a igreja de Deus, do Deus vivo, não tem,
aleluia, se ocupado, se preocupado, aleluia, louvado seja Deus, em ter esta identidade, aleluia, louvado seja Deus, de unidade de fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas como, aleluia, o apóstolo escreveu aqui, dizendo para nós, aleluia, que, aleluia, somos muitos membros, aleluia, que não temos a mesma função. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, somos um só corpo em Cristo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. É por esse motivo, querido, que Paulo também escreve aos Coríntios, no capítulo de número 10 e versículo de número 15 ao 17. Ele diz assim: falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Você observou? Ele falando novamente, aleluia, a respeito da unidade do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e todos nós participamos do mesmo pão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus ainda vai nos dizer, meus queridos, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, aleluia, ou seja, capítulo de número 1, versículo de número 10 ao 13. Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais a todos a mesma coisa, e que não haja em vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Olha só a contenda que existia dentro da igreja de Corinto. Aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo é notificado pelos da família de Cloé, que se fossem vivos hoje na nossa atualidade, devido à dissensão que tinha dentro da igreja de Coríntios, ele mandou uma carta, aleluia, para Coríntios, e se ele fosse vivo hoje, seria taxado como, aleluia, fofoqueiro, como cagueta, como você queira chamar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque os da família de Cloé, aleluia, eu conjecturo em meu subconsciente, aleluia, vendo que eles queriam, aleluia, a unidade do corpo de Cristo, porque sabiam, aleluia, louvado seja Deus, os benefícios, aleluia, que eram atrativos por essa atitude. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E Paulo manda essa carta dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós a divisão. E o que mais a gente vê na igreja, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, os irmãos, aleluia, glória ao nome do Senhor, sendo a favor de um e contra o outro dentro do corpo de Cristo, quebrando essa unidade de fé, apartando-se, aleluia, do ensinamento que Cristo nos deixou. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É por esse motivo que as nossas igrejas, elas permanecem mirradas. Aleluia, louvado seja Deus, porque cada um, aleluia, se preocupa, aleluia, glória ao nome do Senhor para sempre, apenas consigo mesmo. E não é isso que Cristo requer do seu povo, não é isso que Cristo requer da sua igreja. Mas o canal Derrubando o Raciocínio, ele está aqui para recuperar, aleluia, para derrubar o raciocínio fútil, aleluia, de cada um se preocupar consigo mesmo e trazer a unidade de Cristo, para que, aleluia, o seu corpo cresça, se desenvolva, aleluia, louvado seja Deus, e permaneça, aleluia, sendo uso exclusivo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia ainda vai nos ensinar, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e o verso 14 ao 16, da seguinte maneira: pois ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação,
a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, amado, aleluia, louvado seja Deus, o foco de Cristo, o foco de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é a nossa paz, a qual, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de ambos os povos fez um e destruiu, aleluia, glória ao nome do Senhor, a barreira da inimizade, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, a parede de separação que estava no meio, desfazendo na sua carne. Você pode até me dizer, mas irmão Donizete, o porquê que a igreja não tem a mesma língua? É porque infelizmente Cristo ainda não está no meio dela, aleluia, porque uma vez que Cristo entrar no meio dela, aleluia, a barreira da separação será destruída, a parede da inimizade será quebrada, aleluia, louvado seja Deus, e de muitos Ele fará um só povo, aleluia, para que o nome dele seja glorificado, aleluia, chegando-se assim na perfeição. Mas para finalizar esse ensinamento, abra comigo aí a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3, e versículo de número 8, e veja lá o que está escrito, aleluia, dentro da Bíblia Sagrada. A palavra nos diz assim: finalmente sende todos de um mesmo sentimento, aleluia, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não pagueis mal por mal e nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isto foste chamado, a fim de receberdes a bênção por herança. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que haja em vós, aleluia, louvado seja Deus, o mesmo sentimento, aleluia, enquanto a igreja não trazer esse mesmo sentimento, aleluia, que houve em Cristo Jesus, aleluia, a tua dor, meu irmão, precisa ser a minha dor, a tua alegria precisa ser a minha alegria, aleluia, glória a Deus, o teu sorriso precisa ser o meu sorriso, as tuas lágrimas precisam ser as minhas lágrimas, aleluia, enquanto a igreja não carregar em si, aleluia, este mesmo sofrimento, esse mesmo sentimento, aleluia, louvado seja Deus, ela estará sendo excluída do ensinamento que Cristo nos deixou. Portanto, são esses os ensinamentos que nós temos para o nosso canal, Derrubando o Raciocínio, aleluia, que o Espírito Santo possa fazer nascer no seu coração esta unidade que Cristo requer do seu povo e que o nome dele por tudo isso seja glorificado. Aleluia, e finalizo o nosso vídeo aqui, aleluia, pedindo a você que ainda não é inscrito em nosso canal, estamos rumo a 1000 inscritos aí, aleluia, louvado seja Deus, clica nesse botãozinho vermelho, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você fique notificado de todo o nosso trabalho, aleluia, louvado seja Deus, deixe o seu joinha aí nos nossos vídeos, aleluia, louvado seja Deus, nos comentários, tenha plena liberdade de solicitar um assunto polêmico, aleluia, e também não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais como pelo Facebook, @derrubandoraciocínio.com.br e também pelo Instagram, @derrubandoraciocinhos.com.br. Então que Deus os abençoe, que sejamos um em Cristo Jesus e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo.